Olá pessoal, e aí? Nós continuamos aqui naquela pegada de preparar você para os grandes vestibulares, para aqueles vestibulares onde o bicho pega mesmo, né? Então a gente está aqui para preparar você para o ITA, para preparar você para o IME, para as grandes universidades. Então aqui para preparar você para os vestibulares da Unesp, da FUVEST, da Unicamp. Mas não é só preparar, se você vai para a Unesp, FUVEST, Unicamp, é para você detonar na prova de Química, é para você gabaritar a prova de Química, ok? Então, eu postei para você aí no grupo uma lista de exercícios que fala sobre funções inorgânicas, tá? Então a gente vai fazer um apanhado geral sobre o que é uma função inorgânica, sobre as suas características e tudo aquilo que você precisa saber sobre isso para se dar bem aí na lista e nos exercícios e posteriormente no vestibular, tá bom? Então, o tema da nossa aula é funções inorgânicas. Ok? Função inorgânica funciona dessa maneira assim, ó. Função na química é um grupo de substâncias que apresentam propriedades químicas semelhantes, ok? Então pensa no seguinte: os cientistas gostariam muito, eles teriam muita vontade mesmo de pegar todas as substâncias, todas elas, as substâncias inorgânicas, e dividi-las em apenas dois grupos, dividi-las entre ácidos e bases, né? O pessoal adora dividir as coisas em dois grupos, né? Homem e mulher, direita e esquerda, ácido e base, né? Então tentaram fazer um conceito no qual eu conseguiria colocar todas as substâncias desses dois grupos. Como é que eu faço para colocar apenas dois grupos? Extremo eles, né? Coloco as características mais extremadas possíveis para cada um dos compostos. Então, a gente vai estudar três teorias ácido-base, né? A primeira teoria é a teoria de Arrhenius, ok? Teoria de Arrhenius. Então, o Svante Arrhenius é o cara que vai fazer uma separação bastante interessante para substâncias em grupos de ácidos e bases, onde ele vai caracterizar opostamente as duas funções. Então, para o Arrhenius, o que é um ácido? Os ácidos, segundo Arrhenius, são substâncias moleculares, ou seja, formadas por ligações covalentes, basicamente formada por não metais, que tem sabor azedo, que produzem soluções com pH menor que 7, são de maioria gasosos à temperatura ambiente, são poucos os ácidos que são fixos, que são sólidos ou líquidos à temperatura ambiente, a grande maioria é gasoso. São todos solúveis em água, sem exceção, né? E para o Arrhenius, ácido é toda substância que ioniza em água, liberando. Complicado isso aí, professor Hércules? Depende, podemos ter ela bem simplesinha ou podemos ter ela extremamente complicada. Nível ITA. Nível ITA. Inclusive mandei a lista para os meninos com os exercícios do ITA, do IME, que é para eles se divertirem. Minha aula, quarta-feira? Não esquece da aula do Walter na quarta-feira, tá? É importantíssimo para que a gente possa ter um bom desenvolvimento em química e que você esteja afiado em matemática. Beleza? Então, liberando como único, muita atenção aqui, ó, único cátion, íons H+. Então vou chamar a sua atenção para dois detalhes importantes. Às vezes a pessoa fala assim: o ácido é a substância que em água libera H+. Esse conceito está incorreto. Por que ele está incorreto? Porque se eu tiver, por exemplo,
bicarbonato de sódio. Bicarbonato de sódio, quando dissolvido em água, primariamente eu terei a separação de seus íons. Como o bicarbonato de sódio é um composto iônico, ele é formado por um metal e não metais, ele vai sofrer dissociação iônica, separação de íons. Então eu vou formar o íon sódio e o íon bicarbonato, ok? Porém, o íon bicarbonato, HCO3 menos, aquoso, quando dissolvido em água, irá sofrer ionização. Preste atenção que aqui eu disse dissociação iônica, porque ele é um composto iônico. Aqui eu disse ionização, porque ele não é iônico, ok? Não há metal nessa estrutura. Então, o processo de separação envolve a separação do íon H+, e o íon CO3 2- aquoso, ok? Então, presta atenção que esse composto, quando dissolvido em água, liberou íons H+, porém, ele não é um ácido, ok? Ele é um sal. Então, muito cuidado com o conceito é essencial para você. Os ácidos liberam como único cátion íons H+. Então, retomando aqui o nosso conceito fundamental, né? Os ácidos irão liberar H+. Quando eu olho para o H+, eu vejo que o H+ não é uma partícula estável. Por que ela não é uma partícula estável? O hidrogênio só tem um elétron. Como ele só tem um elétron, ao virar H+, ele perdeu esse elétron. E ao perder esse elétron, ficar positivo, ele ficou sem nenhum elétron, ficou só o próton, só o núcleo. E como ele tem carga positiva, ele vai ser atraído por cargas negativas. Então, se eu pegar, por exemplo, HCl gasoso e borbulhar esse HCl em água, era de se esperar que eu formasse H+ aquoso e Cl- aquoso, o que a gente chama de equação simplificada. Uma equação simplificada. Porém, como a água, vou lembrar lá para você, né? Quando eu tenho água, eu tenho um oxigênio ligado a 2 hidrogênios. O oxigênio tem 6 elétrons na última camada, ligado a 2 hidrogênios, sobram 4 elétrons. Ele tem pares de elétrons sobrando, centros de carga negativa, que irão atrair o hidrogênio, que é positivo, e o hidrogênio virá aqui, ligar-se a esses 2 elétrons para formar um outro íon. Então, na verdade, o H+ aquoso irá se ligar na água, gerando o íon hidrônio, H3O+, aquoso. Então eu escrevi aí as 2 etapas do processo, né? E agora eu posso somá-las. E ao somar as etapas, eu posso eliminar esse intermediário de reação, que é o H+, que aparece no meio do sistema, mas não aparecerá na equação global. Então a equação global terá HCl gasoso, H2O líquido, formando H3O+ aquoso e Cl- aquoso. Perfeito? Esta aqui a equação correta, a equação completa da ionização do ácido clorídrico. Ok? Eu não vou fazer 2 etapas para cada uma das ionizações, eu vou fazer a equação
completa de uma vez, ok? Então, por exemplo, digamos que eu tenha HNO3, ok? Gasoso em água. O HNO3 irá produzir um H+, esse H+ irá se ligar na água, gerando o íon hidrônio, H3O+, aquoso, e liberando o íon NO3-, aquoso. Perfeito? Perfeito. E se eu tiver algo do tipo H2SO4 líquido? O ácido sulfúrico tem 2 hidrogênios ionizáveis. Quando eu o coloco em água, o ácido sulfúrico irá liberar hidrogênio, irá liberar H+, beleza? Aí você deve pensar o seguinte, cuidado lá, preste atenção. Um H+ se liga a um par de elétrons da água, perfeito. O outro H+ poderia se ligar ao outro par de elétrons que está sobrando na água. Eletronicamente correto, estericamente incorreto. O átomo de oxigênio, por ser muito pequeno, ao ter o terceiro hidrogênio ligado a ele, fica estericamente impedido, espacialmente impedido. Não há espaço para que o outro hidrogênio positivo adentre a estrutura. Então, para cada molécula de água, eu só posso prender um H+. Como aqui eu tenho 2 H+, eu vou precisar de 2 águas, uma para cada H+. Vou produzir 2 H3O+, aquoso, e restará SO4 2-, aquoso. Perfeito? Eu poderia elucidar isso para você da seguinte maneira. Ó, presta atenção. Eu tenho aqui, ó, a fórmula estrutural plana do ácido sulfúrico, ok? E eu vou colocar o ácido sulfúrico em água. A água é uma molécula que apresenta um centro de carga negativa, que é esses elétrons sobrando no oxigênio, que acabam sendo cedidos para o hidrogênio, e o hidrogênio sai na forma de H+ e se liga na água. Então, na primeira ionização, eu teria H2O, que recebe um H+, aí vira H3O+, aquoso, e como eu tirei apenas um hidrogênio, eu vou fazer uma ionização parcial, eu tirei apenas um hidrogênio, sobra HSO4-, aquoso. Beleza? Tirei um hidrogênio, sobrou um hidrogênio, então eu vou pegar o HSO4-, que é isto aqui, ó, essa parte que sobrou, tá vendo? Tirando H+, e vou tirar um outro H+. Quando eu tirar o outro H+, eu vou precisar de uma água para ligar esse outro H+. Vou produzir um segundo hidrônio e o sulfato, SO4 2-. O S permanece ligado aos 4 oxigênios e agora eu tenho 2 cargas negativas. Perfeitamente? Então, vamos dar continuidade ao processo. Perceba que se eu somar essas duas equações, eu chego aqui, ó, na equação global. Espero que esteja tudo tranquilo por aí. Então, vamos seguir. Digamos que agora eu queira ionizar o H3PO4. HOPOH dativa ou uma dupla. Pela extensão da camada de valência, eu consigo fazer 2 ligações aqui para o oxigênio, ok? E
água. Primeira ionização, eu vou liberar um H+. Forma H3O+, aquoso, H2PO4, 3 menos, 1 menos, perdão, 1 menos, aquoso, beleza? Tirei um hidrogênio, saiu na forma de H+, se liga na água, sobra uma carga negativa, ok? Como o oxigênio é muito mais eletronegativo do que o hidrogênio, ele rouba o elétron do hidrogênio. E ao roubar o elétron do hidrogênio, fica negativo, deixando o hidrogênio na forma de H+, carente de elétron, um ácido. Depois eu vou fazer a segunda etapa, ok? Vou tirar esse H+ daqui. Então eu vou pegar isto aqui, ó, vou pegar isto aqui, o H2PO4, 1 menos, aquoso. Vou reagi-lo com água líquida, vou produzir o H3O+, aquoso e HPO4, 2 menos. Quando eu tiro o segundo H+, aqui fica com a segunda carga negativa, HPO4, 2 menos. Beleza? Como eu ainda tenho hidrogênio ionizável, eu posso fazer de novo. O HPO4, 2 menos, aquoso, em água líquida, produzirá H3O+, aquoso, PO4, 3 menos, aquoso. Ok? Vou atender aqui. Não sei quem é. Vou aproveitar e responder uma pergunta que apareceu ali, né? Alguém me perguntou por que a cada H+ ionizado a segunda ionização fica mais difícil. Na verdade, não é que fica mais difícil, é uma questão de probabilidade. Quando eu vou quebrar a primeira ligação, quando eu vou formar o primeiro H+, eu posso quebrar essa, eu posso quebrar essa, eu posso quebrar essa. Eu tenho 3 possibilidades para quebrar e eu vou gerar o mesmo composto. Se liberar um H+, que seja esse ou que seja esse, eu vou formar o mesmo composto. Então eu tenho 3 chances de produzir isso aqui. Por isso, a primeira ionização é mais intensa do que a segunda, já que na segunda eu já não tenho mais 3 possibilidades, eu só tenho 2. Ok? E na terceira ionização eu já não tenho nem 2 possibilidades, eu só tenho uma. Por isso, nesse caso, é mais fácil a primeira, depois a segunda um pouco mais difícil, a terceira um pouco mais difícil. Não é mais difícil, é menos provável. Probabilidade é menor, ok? Por que eu fiz o H3PO4? Porque ele vai gerar outros ácidos que dão algum problema para a galera, né? O H3PO3, pensa comigo, qual é a diferença do H3PO4 para o H3PO3? Óbvio, um oxigênio. Beleza? Um oxigênio. Deixa eu ver aqui se tem uma pergunta boa. Um oxigênio. Qual oxigênio que eu vou tirar? A primeira ideia que a pessoa tem é tirar esse oxigênio aqui, ó. Mas essa energia é energia de uma dupla ligação. Então é muito mais difícil você quebrar essa ligação do que quebrar esta ligação. Então eu vou quebrar uma ligação aqui e ligar o hidrogênio direto no fósforo. Então H3PO3, ele é assim, ó. POH. Um H está ligado diretamente ao fósforo. E aqui eu tenho a minha dativa, ou minha dupla. Ok? Dupla com fósforo.
Esse hidrogênio está ligado ao fósforo. Hidrogênio e fósforo são elementos de eletronegatividade muito próxima. Portanto, neste caso, esse hidrogênio não é ionizável. Então, o ácido fosforoso, ele vai produzir apenas 2H+. Então, quando eu reagir ele com duas águas, parcialmente assim, tá? Vou fazer a total, mas você pode fazer as parciais. Eu vou produzir 2 hidrônios, 2H3O+, aquoso, e HPO3, 2- aquoso. Esse hidrogênio não é ácido, esse hidrogênio não é ionizável. O fósforo não é capaz de roubar o elétron do hidrogênio, formando H+. Ok? Espero que você tenha entendido. A outra exceção é o H3PO2. E aí a gente usa o mesmo raciocínio. Óbvio, é mais fácil quebrar uma ligação oxigênio-fósforo e formar a ligação hidrogênio-fósforo do que quebrar uma dupla fósforo-oxigênio. Então, no H3PO2, eu tenho o H ligado ao o O ligado ao P, o P ligado a um H e o P ligado a outro H. Quando eu colocá-lo em água, apenas um de seus hidrogênios será ionizável. Então eu vou produzir apenas um hidrônio, um H3O+, e vai sobrar H2, PO2 menos em solução aquosa. Perfeito? Então, apesar de ter 3 hidrogênios, o ácido fosforoso é um diácido, e apesar de ter 3 hidrogênios, o hipofosforoso é um monoácido, só libera um H+. Beleza? Passamos então pela parte de ionização dos ácidos